Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy ou Papo. É, No momento, só estou eu de apresentador, devido a problemas que vocês que escutam e assistem já sabem. Mas se você é novo e tá no primeiro episódio agora, desse videocast, esse podcast, como queira chamar, apresenta junto comigo o Leandro também, que está impossibilitado no momento que o PC dele morreu. E a Zacon está num retiro sabático. Talvez ele volte, talvez ele não volte, eu não sei. A gente vai bater um papo hoje com o Gustavo. É verdade, eu coloquei Gustavo Pedro e eu nem perguntei como é que eu te chamo. Pode ser Gustavo Pedro. É porque não é nome composto, né, no caso. Pedro é sobrenome, né? Aí, Ah, nossa, eu tranquilo. jurava que era o nome composto. Todo mundo pensa. Normal. É, Se quiser dar um oi, eu já meio que já soltei seu nome aqui sem querer. Então, oi aí, boa noite ou bom dia, boa tarde, né? É, Dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Sou o Gustavo. Agradecer aí o convite, né, do Heavy, papo certo e vamos trocar ideia. candidato a deputado federal. Eu ia falar, nossa, deu um bug mental, eu ia falar candidato federal pelo estado do Rio de Janeiro. Nem faz sentido. Se é federal é pelo Brasil inteiro, velho. Eu ainda fico confuso com esse negócio de estadual e federal. Pior que não faz sentido, mas é normal. Antes da gente continuar o papo, eu tenho três recados para dar. O primeiro é se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui o que você achou legal do episódio, que você acha que deve melhorar, ou que você concorda comigo ou com o Gustavo, ou discorda. Afinal, você pode comentar. É, É, acho que isso. Além disso, tem uma placa gigante aqui embaixo das nossas câmeras aqui no overlay que tá escrito LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que a gente participa, que visa colorir a podosfera. Tem podcast com pessoas LGBTs e para pessoas LGBTs. No caso, o meu é mais meio que formato. Não é mesa cast, né? Porque a gente tá cada um na sua casa. Mas é um formato mais bate-papo, mas tem específico sobre vivência, sobre jogos, sobre filmes, tem de tudo lá. São mais de 50 podcasts, e inclusive alguns têm formato videocast também. Ó, um que é super bom, é bem melhor que eu, que eles se entregam sozinho. É o Gamercast, que eu bati um papo alguns dias atrás. É um podcast muito bom de se ouvir. Vão lá escutar depois. E a playlist, tem uma playlist no Spotify que atualiza todos os podcasts toda semana. É de domingo a terça-feira tá atualizada. Tá aqui na descrição se vocês quiserem conhecer mais. E se você for uma pessoa desse meio e quiser ter um podcast ou já tem e não conhecer a iniciativa, é só acessar o site lgbtpodcasts.com.br e fazer parte. Tem o formulário lá e daqui a alguns dias ou meses, dependendo da demanda do pessoal, você vai estar também nessa iniciativa. O último recado é que a gente tem uma parceira aqui, que é a Shopping Info, que está aqui em cima do. Aqui em cima não, né? Na verdade, ali em cima do Gustavo. Que é uma parceira onde você não tem paciência ou não consegue montar um PC e você quer comprar um PC gamer, o que você pode fazer? Compra na Shopping Info, que você escolhe as configurações de jogo que você quer jogar. Aliás, tem configurações e mostra FPS de cada jogo. Você vai lá e compra e ele chega montado, você pluga os cabos e começa a jogar. E se vocês comprarem com o nosso cupom, que é Papo Insight tudo minúsculo, tudo junto, vocês têm R$ 100 de desconto nas compras a partir de R$ 1.000. Ou seja, qualquer PC. Que se não me engano, o PC mais barato hoje na linha do site é R$ 1.900. Então dá para ganhar um descontinho aí. R$ 100 hoje no governo atual é muita coisa. Além de ter frete grátis para todo o Brasil e vocês poderem ter a possibilidade de parcelar no boleto em 24 vezes. Então, se vocês quiserem saber mais, tem o link aqui na descrição. Se vocês não quiserem colocar o cupom, é só clicar nesse link que já tem o cupom fixado lá. Na hora que você finalizar a compra, já vai estar lá o desconto. E é isso. Geralmente, quando não são é, políticos, eu pergunto pra pessoa porque ela decidiu passar vergonha na internet. Mas eu poderia, sei lá, mudar pra passar vergonha na política. Por que você É, decidiu mudar a pessoa?
Mudar não, entrar nesse mundo, né? Porque eu não sei se você já era desse mundo antes, a gente vai descobrir agora. Então, eu não falei o número, né, que você já adiantou. Eu sou candidato a deputado federal, né? Estou candidato a deputado federal, é o número 2121. E é isso de entrar na política é algo que eu tenho 27 anos, né? Sou relativamente novo para esse, digamos assim, mundo da política, né? Como a galera de entendendo só o que que é candidato, mas eu já estava construindo algumas lutas. Eu começo a me envolver, né, no movimento estudantil. Eu acho que a primeira que eu lembro, assim, na época do ensino médio, era uma luta que a gente estava eu estudava no colégio técnico da Universidade Rural, né, do Rio de Janeiro, e uma das brigas que a gente começou a comprar ali era para ter uma faixa de pedestre, assim, na frente da escola, né, na frente da universidade, né, que era no lugar onde a gente ia pro bandejão. E ali foi o primeiro momento que eu comecei a me movimentar politicamente, ainda que não como candidato, isso faz bastante, foi em 2012, né, no caso isso. E e aí eu comecei a entender as questões, né, a necessidade de articular lutas coletivas, né, porque Aham. sozinho pode ser muito inteligente, pode achar que é muito inteligente e não ser muito inteligente também, que acontece. Mas sozinho a gente faz muito pouca coisa, né, ou nada. Alguma coisinha dá para fazer. E aí eu comecei a me envolver, assim, a querer buscar, né, era o ano que eu ia começar a votar, né, meu primeiro voto foi em 2012 também, e e é isso, eu fui me envolvendo cada vez mais, assim, com política e a partir do movimento estudantil. 2016 eu entro para o JC, né, que é a juventude do Partido Comunista Brasileiro, que é a União da Juventude Comunista. E aí em 2016 eu entro na UJC, e aí eu vou me envolvendo cada vez mais, né, com várias lutas além do movimento estudantil, com o movimento popular, né, nos bairros, brigando por questão de bandejão, brigando por questão de, bolsa dentro da universidade. Cheguei a ser conselheiro também na universidade e coordenador do centro acadêmico, né, do meu curso, que é ciência política, né, que eu fiz na graduação. E aí esse ano é a primeira vez, assim, que eu estou me me apresentando como candidato a alguma coisa, assim, disputando parlamento, Câmara de Vereadores, deputado federal, essas coisas assim todas. Comecei agora. Então, isso de me envolver, de botar a cara e de, se necessário, passar vergonha, inclusive, né, também, começa meio que não é um processo que eu falei assim: "Ah, eu quero me lançar candidato". Não foi, até porque a gente do PCB não trata assim, né, a gente se organiza coletivamente, discute tudo, e aí meu nome foi levantado por alguns camaradas, né, indicaram meu nome. Aí a gente brinca também que tarefa dada é tarefa cumprida, né, e aí eu tô nessa aí, agitando esses acúmulos, né, trocando ideia com a população trabalhadora, esses acúmulos que são coletivos, né, não são só meus. Eu venho também representando um programa que a gente discutiu durante alguns meses. O, só uma coisa que eu achei, tipo, a sua primeira candidatura você começou como deputado federal já. Geralmente as pessoas vão, tipo, vereador, aí se ganhar, ela vai pro deputado estadual, aí do deputado. É basicamente carreira política, né? Sim. É, acho que você tocou num ponto que é bom, né, porque a galera que entra já meio que pra fazer a carreira política, né, Aham. entra nessa lógica: "Não, primeiro eu vou me colocar como vereador, e aí eu ganho os votinhos aqui, aí lanço de novo e, sei lá, na terceira ou quarta já está conhecido". A lógica que a gente, discute internamente também dentro do PCB, né, é da gente conseguir apresentar, o nosso programa da forma mais qualificada possível, independente inclusive de quem seja, a figura, né, o rosto que está Aham. falando. E aí, nessa questão, né, por exemplo, né, vai ser deputado estadual ou deputado federal? Aí são coisas também que envolve o acúmulo específico, assim, que o militante tem, né, que eu fiz na época da universidade. Eu estava numa universidade federal, né, numa universidade pública, acabei me envolvendo em muitos debates, assim, sobre educação pública,
E aí isso acaba direcionando um pouco, né. E também pela própria questão da acho que do acúmulo que eu tenho de formação profissional, né, de ciência política, enfim, entram alguns debates um pouco mais nacionais do que estaduais, ainda que eu, se fosse colocar na tarefa também para debater estadualmente, eu saberia, né, Uhum. mas que e aí como uma prioridade nossa também, né, da organização como um todo, da gente conseguir levantar algumas pautas, né, que são nacionais e que colocaram que seria importante que eu conseguisse, fazer isso tanto por causa do meu acúmulo, quanto por causa da necessidade, assim, da necessidade coletiva, assim, né, de levantar algumas pautas. Aí me indicaram para deputado federal, eu falei assim: "Não, bora, vamos sim". Alguém torceu o nariz quando você, tipo, confessou, é ótimo. Quando você disse que sairia a deputado? Então, aí, pessoalmente tem uma galera mais próxima, assim, né, que ficava falando assim, quando eu fui cursar ciência política, Ah, eu sempre falei e eu continuo falando que a minha pretensão maior era dar aula, né, era estudar a parte mais acadêmica, digamos assim, porque eu fui me encontrando também como pesquisador, né, uma coisa que eu gosto de fazer, né, e, digamos assim, seria o que eu sou, né, não o que eu estou, que é candidato. E aí só que um monte de gente fala: "Ah, foi fazer ciência política para ser candidato, vai ser", aí vinham brincando: "Vai ser ladrão, vai ser não sei o quê", eu falei assim: "Não, eu quero tal coisa". Aí quando eu falei que eu ia ser candidato, ainda que as pessoas já esperassem por quê, eu já tocava muitas lutas, assim, independente da questão teórica, né, de pesquisa acadêmica, eu sou militante, junto com isso, né, sou trabalhador e um militante trabalhador, né, então continuo as 2 coisas em paralelo. Não houve muita surpresa, porque o pessoal já sabia, né, que eu estava divulgando lutas que eu participava, estava em manifestação direta. Quando tinha alguma discussão, assim, entre os meus amigos, né, a galera já ficava meio que olhando de rabo de olho, assim, esperando a hora que eu ia me meter, né, na discussão, porque quando alguém falava algo, né, que sabiam que era muito contra o que eu defendo, já vinha uma pressãozinha, assim, pra eu me meter. Aí, se eu só quisesse tomar minha cerveja, sabe, a gente tá na roda de amigos, começa a discussão, assim: "Cara, eu não quero discutir, eu só quero tomar cerveja, ouvir um samba, um pagode". E aí não, a galera empurrava. E aí acho que não teve torcer o nariz no caso, né, mas teve mais um "eu falei, né, eu falei, eu sabia". Isso teve, o torcer o nariz não teve não. eu não sei se aconteceu com você, mas você falou que você já terminou o curso, né? Sim, sim. Eu acho que conforme vai passando a vida, você vai descobrindo mais coisas, mais revoltado você fica. Já tá nesse momento? É, e é interessante, né, que tem uma galera que vem criticar a gente quando a gente fala que é comunista, fala assim: "Ah, isso é coisa de adolescente, de rebeldia adolescente". E aí, hoje, eu já não sou mais adolescente, então eu posso falar: "Ó, quando eu era adolescente, eu era bem menos revoltado do que eu sou hoje, então toma cuidado, porque tá piorando, né. Vocês estão falando aí, vocês estão errados e tá piorando a minha revolta", porque é justamente isso que você falou. Você vai tomando contato, né, obviamente tem gente que se acomoda e isso acontece, né, porque a vida é difícil, não tem tempo, aí vem família, vem um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você vai tomando contato com realidades diferentes que a sua, né, problemas que afetam pessoas que estão próximas de você, que não necessariamente te afetavam, e aí você começa também a sentir as dores do outro, assim, você vai ganhando só mais motivo para se revoltar. Então, tipo assim, a luta coletiva que a gente toca, ela é importante inclusive para a gente não perder o brilho no olho, assim, né, a vontade de transformar e não acabar se acomodando, né. Não digo que eu julgo todo mundo que se acomodou, porque eu entendo, mas se todo mundo se acomodar vai ser muito pior a situação, então
Muito pior Esse do que tá índice, hoje. exatamente. Eu, eu acho que há um tempo atrás na verdade eu não cogitei, né? Eu só pensei em fazer coisas pra ser cientista social. Eu acho legal. Só que no meio do caminho eu desisti. No meio do caminho não, né? Eu não cheguei a procurar, mas quando eu vi o tanto que eu vi a grade de matérias, o que você tem que estudar, eu falei assim, eu já sou revoltado atualmente. Sabendo um pouco que eu sei, eu acho que eu não vou procurar sarna pra me coçar, não. Não, o pior é que eu acho que a gente vê, né, tem uma certa questão assim da galera achar, não, pessoal de humanas, ciências sociais, história, filosofia, tudo revoltado, porque vai piorar, né, se você tiver acesso com esses cursos. O que não é verdade, né? Você entende algumas coisas a mais, né, os processos, né, da formação social, como as alguns autores, né, enxergam isso, e não necessariamente você entende, porque tem divergências de monte aí, mas às vezes a vida, inclusive o que você está estudando e que você antes estava pensando em transformar, as próprias relações sociais, né, da sociedade que estão empurrando a gente, e a gente fala, né, de exploração e de opressão, acabam gerando aquele conformismo, né, que eu estava falando: "Ah, não, não vai dar para mudar, não sei o quê, é muito difícil, vou só fazer o meu", e muitos caem para esse lado, né, e que a hegemonia, que a gente fala, né, a maior parte da literatura dentro desses cursos, não são, marxistas como a direita acusa, né, a gente lê muito pouco autor marxista, na verdade. Lê alguns autores críticos, a maioria, são liberais, né, que a sociedade que a gente vive é liberal, uma universidade dentro dessa sociedade e organizada por causa dela, né, vai ser liberal também, mas tem pensamento crítico lá dentro, né, então tem alguns tensionamentos que acontecem lá dentro, às vezes extravasam para fora também, e tensionamentos teóricos, né, mas que a realidade, assim, ela continua conflituosa, né, fora da teoria, né, não dá para separar, né, a nossa atuação da teoria, mas a realidade ela se dá independente do que a gente acha. Pode achar muita coisa errada, inclusive, né. E aí eu acho que tem isso do entender, de ter a possibilidade de entender, mas também às vezes se você tem uma galera até que brinca, né, se você entender demais você fica triste, né, e aí você perde um Tem pouco essa isso, vertente também. entendeu. E tem muita gente que acaba ficando triste, eu entendo, e que perde digamos assim, a gana de lutar, né, de tentar transformar, porque acho que não vai dar certo. Eu continuo achando que dá certo lutar para transformar, e é por isso também que a gente está apresentando a candidatura a deputado federal, que é para criar um outro espaço de combate, né, de enfrentamento também no Congresso Nacional, né, porque elegendo um comunista, a gente está vislumbrando isso, né, conseguir avançar as pautas no sentido que a gente está construindo um movimento social já. Eu queria. Eu queria não, né? Porque eu queria no passado. Duas coisas. Uma, se eu falasse um pouquinho sobre as propostas, e duas, explicasse o que é o comunismo. Porque se escuta tanto pessoal falando que não se sabe mais o que é. Beleza. Eu vou começar pela parte do comunismo, porque a galera confunde muito, né, por exemplo, o que que é o comunismo e socialismo, né. Aham. O comunismo em si, ele ainda não foi, aplicado, né, a gente não conseguiu construir, né, o que se teve foram experiências socialistas, né, de tentativa de o socialismo como uma etapa de transição entre o que é a sociedade capitalista e a sociedade comunista. Então a gente entende, inclusive, né, que não dá para construir o comunismo num único país, né, que a galera fica acusando, porque, sei lá, a China é comunista, a Venezuela, não sei o quê, independente de ser socialista ou não, que é um debate dentro da esquerda até, o comunismo, o que a gente aponta para construir é uma sociedade organizada
sem divisão de classe. Não é que vai ser todo mundo igual e que vai todo mundo ganhar o mesmo salário e que vai ser a questão da construção da sociedade, né, comunista, é de a gente romper a divisão entre classes que existe hoje no capitalismo. E para a gente é fundamentalmente tem a classe trabalhadora, que é quem vive do fruto apenas do próprio trabalho, Aham. e a classe burguesa, né, a classe dominante, que é quem domina, né, economicamente, politicamente essa sociedade que a gente vive e que detém os meios de produção, né, que são as fábricas, bancos, latifúndios, que é esses meios de produção são o que organizam, né, a sociedade em que a gente vive. Esses donos organizam, então eles têm poder político, poder econômico dentro dessa sociedade capitalista, que a gente está lutando para transformar, e aí o comunismo seria acabar com essa divisão, uma sociedade em que todos vivam do fruto do próprio trabalho, né, sendo trabalhadores, mas não o que a gente vê hoje como trabalhador, né, porque hoje a gente vê como trabalhador é só trabalhando para alguém, né. Na sociedade comunista seria uma livre associação dos trabalhadores produzindo o necessário para consumir, o necessário também, atendendo às necessidades de forma mais ampla de todos e todas, né? É, falando de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo a sua necessidade, né? Que é meio que princípios orientadores dessa sociedade que a gente quer construir. E aí, na candidatura, para apresentar as pautas, são pautas que a gente entende que elas vão é, atiçar algumas contradições dentro da sociedade capitalista ainda. E aí, o que é esse atiçar essas contradições? É porque a gente entende que nessa sociedade, né, dividida em classes, tem questões que são colocadas, por exemplo, que prejudicam a classe trabalhadora enquanto estão fortalecendo o poder político, né, e econômico lá da classe burguesa, e é para isso que essa sociedade é feita mesmo, por isso que a gente se opõe. E aí, por exemplo, algumas das questões centrais que a gente está apontando é a questão relacionada à carga de trabalho semanal, né? A jornada semanal, que hoje é de 44 horas no Brasil, que é assim desde 89, né, do pós-Constituição, Aham. e que ela já foi maior, já não foi, já foi, por exemplo, na carga diária, né, na jornada diária de trabalho, lá para 1850, 60, os trabalhadores trabalhavam 14 horas por dia. Meu Deus. Crianças trabalhavam, inclusive botavam crianças para trabalhar, especificamente em fábricas, porque tinha lugar que a mão da criança era a única mão que entrava. Então só contratavam crianças em determinados setores Meu de Deus. fábricas, né, da indústria têxtil, da indústria do carvão, enfim. Utilizavam as crianças, né, de 8, 7 anos, que a mão entrava em alguns lugares que uma mão de um adulto não entrava. Mulheres grávidas eram colocadas para trabalhar, enfim. As lutas dos trabalhadores no meio desse processo, né, desde lá de 1800 até agora, conseguiram alguns avanços, né, e os comunistas sempre participando disso. Alguns deles foi acabar com o trabalho infantil, né, que é muito importante, férias é um outro exemplo, licença maternidade, e uma das questões centrais é a jornada de trabalho, né, que era lá suas 14, 12 horas, aí no início do século passado, em alguns países começa a cair para 8, no Brasil cai para 8 em 1940. Aliás, 1930, porque foi antes da CLT, 32, se eu não me engano. E desde essa época a gente está com a mesma jornada de trabalho. Só que se a gente botar na ponta do lápis, assim, o tanto de avanço técnico e científico que teve no meio desse período, a gente poderia estar trabalhando menos e mais gente estar trabalhando, né? A gente fala muito que a sociedade socialista, ela estando orientada pelo interesse do trabalhador, não existe desemprego da forma como existe no capitalismo. Uhum. E aí a gente pautar, por exemplo, a redução da jornada semanal de trabalho para 30 horas, que hoje é 44, a gente pauta para 30, que tem categorias, né, de trabalhadores que já estão
conseguindo conquistar isso em alguns lugares do mundo, né, mais na Europa. A carga de trabalho fica girando entre 32, 34 ou 29, tipo na Holanda, carga média. Dá para a gente diminuir para o trabalhador poder incorporar um pouco desse avanço tecnológico que não está vindo para a gente, porque a gente está trabalhando ou mesmo tanto ou trabalhando mais, né? Porque quem não está na jornada formal de trabalho está trabalhando muito mais. Galera, Uber, trabalhador, entregador de aplicativo, por exemplo, Uhum. tem muita gente fazendo isso. Quem está na informalidade trabalha 12 horas por dia, está regredindo o que a gente tinha conquistado, né? De garantir uma jornada diária de 8 horas e está voltando a trabalhar 12. Então, a gente tensionar essas contradições de quem está se apropriando do avanço tecnológico é uma das questões centrais, né, tanto da nossa candidatura à presidência da República, né, da Sofia Manzano, que está apresentando isso, quanto a gente que é deputado federal se colocando para brigar por isso no Congresso, né? Defender o avanço das lutas dos trabalhadores e que isso se dê também, né, na redução da jornada de trabalho, que é algo fundamental. E aí tem outras coisas, né, que a gente está falando também, sobre a criação de restaurantes populares, né, nos bairros, que é uma questão muito importante para reduzir o custo de vida, para a gente conseguir escoar a produção dos pequenos produtores, né, para que o campo possa gerar empregos também e gerar emprego nos bairros, né, para cozinheiras, para galera da limpeza, segurança, pedreiro, para a gente construir, erguer essas estruturas, e o Estado atuar como um potencializador e de garantidor, né, de emprego também, né, para a gente apontar que é possível, inclusive dentro do capitalismo, mas vai enfrentar interesses poderosos, a gente conquistar o pleno emprego, né, da gente ter a classe trabalhadora empregada e podendo viver sem passar fome, sem estar na miséria. E aí a gente falta muito, né, de tensionar nesse debate para conseguindo construir, por exemplo, esses restaurantes populares, mais creches públicas, lavanderias públicas nos bairros, a gente reduz a carga de trabalho doméstica também, né, que cai muito sobre a mulher trabalhadora hoje, né, que a gente chega em casa e tem que trabalhar a segunda jornada, né, que é limpar a casa, fazer Aham. comida, tudo isso é trabalho. Então a gente tem que levar em conta que cuidar das nossas crianças, inclusive, é trabalho. Na Argentina, isso já está revertendo, né? A criação das nossas crianças já está sendo revertida também como um acúmulo na hora de se aposentar, né? Da gente Legal. pautar que esse trabalho conte na hora da aposentadoria, né? E a gente pode pautar nesse sentido, assim, né? Eu acho que são alguns dos debates, né? E aí, outro fundamental também, não quero ficar falando direto, se você quiser me interromper para comentar alguma Não, coisa. pode falar. Não, assim, eu só tô pensando, é uma puta briga, né? Que o sistema do jeito que tá ajuda, ajuda quem ganha. É a música do Bom. Não é Bom Chi. Eu esqueci o nome, lembrei. Das meninas. Que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E é meio complicado, tipo, eu acho de. Eu não sei quando foi o primeiro mandato do Lula pra cá, que teve mais universidade, os pobres começaram a andar de avião. E agora não é nem no. Teve um exemplo, acho que o ano passado, ou foi nesse ano mesmo, que um dos ministros, alguém da política, disse que as empregadas domésticas estavam indo muito pra Disney. Tipo, foi uma reclamação. Eu não sei do que. Tipo, é uma puta briga a pessoa querer mudar um sistema que agrada as pessoas que, tipo, não são prejudicadas por ele. Que é uma grande parte, né, no caso. Sim. Acho que o primeiro governo Lula começa em 2003, né, no caso. Aham. E aí quem falou isso foi o Paulo Guedes. Estava incomodado, né? Mas isso já é um pensamento que aparecia. Eu já vi em vários lugares, vários escrotos diferentes dizendo a mesma coisa, que era, por exemplo, a questão do aeroporto tá virando Ah, rodoviária, ainda tem essa. entendeu? Esse tipo de frase assim é também porque a gente tem uma burguesia, né, a classe dominante do nosso país,
ela foi fundada no que a gente gosta de falar, da vagabundagem. Eles nunca trabalharam. Assim, primeiro ergueram as suas fortunas, né, roubando terra, escravizando o povo negro e matando o povo indígena, né, no nosso país. E depois que isso acaba, né, o genocídio continua, né, mas que oficialmente a escravidão ela é abolida depois de muita luta, né, do povo negro. A estrutura fundiária, por exemplo, do país não mudou. Tem uma lei de terras aí de 1850 que é colocada para que os futuros, né, escravos libertos não pudessem comprar terras, né? Ainda Nossa. que você, por exemplo, tivesse produzindo numa terrinha que você está lá, você teria que ter dinheiro para pagar a escritura que quem não, assim, se você tem uma agricultura só de subsistência, você está plantando só para você sobreviver, você não tem como comprar uma terra que você já está trabalhando nela, né? Aham. Porque, fundamentalmente você está tá plantando para colher e comer e trocar por outros materiais, né, de sobrevivência, que você não consegue produzir tudo. E aí a estrutura fundiária brasileira continua a mesma, né? Quase que tem uma conexão assim com as capitanias hereditárias, quase. Os grandes latifúndios continuam, isso é secular. O povo negro, né, que foi retirado, né, foi alijado, né, do processo produtivo enquanto estava se estimulando que viessem europeus para trabalhar nas fábricas daqui, né, e aí tem um processo de tentativa de expulsar das cidades, né, e de favelização que foi criado também no nosso país. A estrutura desigual foi toda mantida e quem ganhava muito lá atrás continua ganhando, tanto que tem famílias aí que são São Paulo tem muito isso, né, as famílias quatrocentonas, não sei se você já ouviu Aham. essa expressão. São famílias que são milionárias, têm muito dinheiro, assim, há 400 anos eles, cara, estão no poder, né, poder político e econômico, assim, na sociedade. E essa galera nunca trabalhou, não quer trabalhar e vive da exploração do trabalho da classe trabalhadora. Então, qualquer tipo de coisa, inclusive que se passa uma ideia para a classe média, de que eles estão próximos dessas famílias que estão no poder há 400 anos. Não estão e nunca Tá vão estar. bom. Não, nunca vão estar. E aí, às vezes, a galera que acha que tinha um acesso a um bem de consumo que os mais pobres não tinham, quando começa a chegar, gera um incômodo. E aí essa briga nossa, como você falou, né, é uma briga difícil, e é Aham. difícil pra caramba, mas que é fundamental da gente fazer, né, porque se a gente não fizer, vai continuar essa mentalidade, né, da classe dominante, da burguesia no Brasil, por exemplo, de que tem que ficar operando chacina no Rio de Janeiro para controlar o povo das favelas, porque é isso que eles pensam. A chacina, se matar, Bolsonaro fala isso, né? Se matar os inocentes não tem problema, é como se fosse efeito colateral, porque eles só veem os números, né, das chacinas. Eles nem conhecem a galera que está sendo assassinada, sabe? Uma criança que toma uma bala na barriga e morre, né, com a camisa da escola. Uma, uma senhora que estava vendendo quentinha, que é pastora, que toma um tiro dentro de casa. Independente de ser bandido ou não, a gente tem que acabar com isso, porque se o Estado, por exemplo, ele trata uma parcela da população como inimiga de princípio, assim, sem ter feito nada, ele vai tratar a classe trabalhadora inteira como inimiga, e é isso que a burguesia faz, e o Estado reproduz isso, é por isso que a gente tem acesso a serviço de saúde, por exemplo, muito ruim, e quanto mais chega para a periferia é pior, que é Aham. visto mais como ser que não tem que ter nem direito, tá reclamando do quê? É isso que eles pensam, né? Ah, você já tem, por exemplo, né, esse negócio do Bolsa Família. Ah, já está ganhando R$ 70, 77 por mês, está reclamando do quê? Eu falei assim, R$ 77. sabe, 77 não paga nada do que eles consomem. O café desses caras assim custa R$ 70. E eles acham que, não, se contente com isso e não reclame. E aí vem no momento de crise, aí qual que é o problema, né, do capitalismo? E aí alguma das críticas que a gente tem até ao pacto, né, de conciliação de classes, né, do governo Lula, que achou que dava para ter um ganha-ganha, todo mundo ganha.
assim, só que o capitalismo ele funciona um processo de crise cíclica. Assim, vem uma crise, tem uma quebradeira, os grandes compram os pequenos, aí concentra o poder econômico, né, dos grandes ficando cada vez, o rico cada vez fica mais rico, né, que nem Aham. você falou, no processo de crise, e aí num próximo, a recuperação disso só se dá a partir da retirada de direitos da classe trabalhadora. Então veio aquela crise ali de 2008, 2009, o governo Lula e depois Dilma não consegue segurar, porque não tem como, porque não é um governo que vai conseguir segurar a crise do capital, que é Uhum. mundial. E aí, na hora de cobrar a conta, veio a burguesia falando assim: não, vocês têm que aprovar a reforma da Previdência, reforma trabalhista, retirar direitos sociais. O PT, aquela época, ainda estava falando: ó, a gente vai fazer, mas vamos fazer só não tão rápido, né? Vamos tentar fazer uma mediação assim. Aí a burguesia falou: não. E tem o poder político, tem o poder econômico e militar, derrubaram o governo Dilma, colocaram Temer, e aí o Temer já vem acelerando, né? Porque ele já aprova a emenda do teto de gastos, né? Que a gente acha que tem que derrubar isso, porque não à toa foi uma das primeiras coisas que ele fez, que era primordial, né? Da burguesia que colocou ele lá. Aprova a reforma trabalhista, aí o Bolsonaro vem aprova a reforma da Previdência, e são digamos assim, essas reformas assim que a gente vai para o Congresso para lutar para derrubar, inclusive, né? Uma das propostas nossa que eu não falei antes, mas dá para falar agora rapidinho, Uhum. que é construir um plebiscito revogatório dessas reformas que retiraram direitos, né, do nosso povo nos últimos anos, para que o povo possa de fato decidir que não seja um governo golpista que tenha aprovado isso, e ou também, né, antes, né, um congresso, né, capturado por interesses que não são os interesses do povo, que aprovaram esse tipo de coisa restringindo o direito do povo. Então vamos fazer assim: a gente quer realmente que esse teto exista, vamos botar o povo para votar. E aí a gente faz a disputa aberta, não só lá dentro do parlamento, que aí tem muito interesse escuso, né, também, que uma das coisas, né, que eu estou falando bastante é que eu vou quase que para um cenário de guerra, né? Quem for me eleger, saiba que eu vou tratar aquilo ali como uma trincheira de lutas, porque aquilo lá é um território inimigo dos trabalhadores hoje. A percepção que você teve agora há pouco de que é difícil, de que os caras estão fazendo só por eles, enfim, é território inimigo. Aham. A gente tem que usar aquilo ali como uma trincheira de lutas e entender que vai ser difícil, mas que é a partir da pressão de fora que a gente consegue empurrar possibilidades de avanço lá dentro também, ou de retirar, de derrubar retrocessos, né? É isso. Tem uma frase que é boa, que é o Congresso é igual feijão, só funciona na pressão. É isso, assim. Na Nossa. pressão a gente vai para cima dos caras mesmo, porque é assim que tem que ser. Gostei da frase. E é isso. Ai, o que eu ia falar? Ah, não lembrei. É, lembrei, na verdade, acho que eu não tinha esquecido, só não. E como é o Gustavo fora do. Eu não sei porque eu falei do fora do meio antes e veio na minha cabeça. Como é que é o Gustavo? É, pode ser fora do meio da política. O que você faz? Então, eu sou um jovem trabalhador, né? Que eu acabei de sair do mestrado, né? Eu terminei o mestrado na Universidade Rural aqui do Rio de Janeiro, de Ciências Sociais. E eu estava tentando me virar assim, e tô tentando, né? Continuo me virar com um freelancer, tentando me virar com o que dá, né? Porque a grande parte da juventude está nesse momento, assim, né? O que dá a gente pega, faz e aí pensa no mês que vem, né? O que a gente vai conseguir fazer de novo. Mas como para além do cenário de caos, né? Tem as coisas assim que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de andar de skate. Assim, são coisas, né, que fora da
da militância, né, que acho que toma bastante parte do meu tempo, assim, eu não estou trabalhando, é bastante coisa para militância, mas aí coisas que eu gosto de fazer é isso, né, tomar uma cerveja no bar, tá ficando cada vez mais difícil, né, porque tá tudo caro, mas tomar uma cerveja eu gosto, jogar futebol, andar de skate são, digamos assim, tipo de lazer, né, que eu gosto mais, e ler, né, que nesse último período, assim, no final do mestrado, eu fiquei um pouquinho traumatizado, assim, com o tanto de coisa que eu tive que ler, Meu aí eu Deus. comecei tive um pouquinho de afastamento, assim, né, no final de não perder um pouco o gosto, né, pela leitura do que eu gostava, mas estou conseguindo retomar também, né, agora na campanha tá mais difícil, né, antes eu estava conseguindo. Durante a campanha não dá para ler muita coisa, né, livro para relaxar, assim, o que a gente tem para relaxar, a gente tenta dormir, né, Nossa, mas complicado. porque é muita coisa, né, cada hora em um lugar, assim, na zona oeste aqui do Rio, né, assim, Campo Grande, Realengo, Bangu, Santa Cruz, aí zona norte também, né, que tem uma Nossa, militância esses forte nomes todos lá. que você falou eu só conheço de nome. Acho que do Rio eu conheço não todos os pontos turísticos, porque não tem dinheiro pra tudo isso. Sim. Mas eu conheço mais. É, eu acho que é a região da cidade mesmo. É lá e Cabo Frio, que é tipo, Cabo Frio eu fui uma vez. E o Rio eu vou porque eu conheço o pessoal que mora no Caju, sabe? Na linha vermelha. Eu conheço pessoal. Hoje eu conheço mais gente que mora no Rio, inclusive muita gente. E, inclusive eu conheço um xará seu que mora em, acho que Nova Iguaçu, se eu não me engano. É Nova Iguaçu? Eu acho que é, se não for. Não, o dessas partes, assim, mais turísticas, né, acho que o que eu conheço melhor é a Lapa, né, tanto por questão de militância, né, que a sede, né, do partido é por lá, e eu estava muito por lá, e porque aí tem uns bares, né, por ali, a parte, digamos assim, mais boêmia da cidade, né, a galera vai para tomar uma cerveja, aí eu fui bastante para lá, né, na época de faculdade. Mas em geral eu tô mais pela, zona oeste, assim, que é longe, né, do centro, e pela Baixada também, né, porque eu estudava em Seropédica, que é a Baixada Fluminense também. E são as áreas da cidade, assim, um pouco mais para fora do cartão postal, digamos assim, né, que eu vivo, né. É, Não que tenha que continuar assim, né, porque, enfim, às vezes a vida empurra a gente para caminhos que a gente não sabe. Mas, em geral, tô mais afastado, né, tanto que a galera vê: "Pô, tu mora no Rio, é perto da praia", eu falo assim: "Não, é bem longe da praia, infelizmente, gostaria de ir mais, mas é longe". E é na cidade, é na capital, isso que é bizarro. É normal, eu moro a duas, acho que duas, três cidades do litoral. E dá o quê? Daqui, acho que de carro dá 2 horas. Eu tenho 8 meses que eu fui pra praia, mas eu fui pra outro lugar. Tipo, São Paulo mesmo, mas eu fui pra 1 hora e meia da onde eu moro, pra depois mais 1 hora e meia pra outra parte do litoral. Hum, É, é. é muito doido. É, eu na cidade, né, como eu não tenho carro, né, eu faço as coisas muito de trem, pra chegar, por exemplo, de Campo Grande pra Copacabana, vai umas 2 horas, 2 horas e meia. É na mesma cidade. O transporte público do Rio é muito ruim. Acho que a galera que vê de fora, assim, eu sei que São Paulo também é ruim, Recife é um dos piores também do país, mas, pô, eu acho difícil conceber algo pior, inclusive, do que Ah, a não, forma que tá o o Rio de Rio o Janeiro. Rio é complicado, Muito principalmente o, ruim. o ônibus e o trânsito em si. Tipo, o lugar que eu vou, quando eu vou pra aí, acho que andando é 15 minutos da rodoviária da Nova Rio. E se você for de carro, você leva mais de 1 hora. É assim, se não houver aquele trânsito horrível que sempre tem, dá 10 minutos. É ridículo. É, Vai demorar 1 hora. Compensa mais ir a pé. é. Não, transporte público, assim, no Rio de Janeiro, primeiro que
quase que nada é feito desde os anos 80, assim, novo, né? Inauguraram uma linha de metrô, né, que é só uma extensão de uma linha que já existia, para a Copa, Que é uma que passa por Ipanema? que vai para Barra. É, Ah, eu cheguei a entrar numa estação dessa no. Não cheguei a pegar o trem, mas eu entrei na estação dessa porque a última vez que eu fui pro Rio, tava tendo um tiroteio no Morro do Macaco, alguma coisa assim. Aí o hum, povo veio correndo, a gente entrou, mas não era lá. Eu sei da linha, que a linha existe por causa disso. é. Não, ela tem fizeram uma extensão, né, para ligar a Zona Sul, né, que é a área mais nobre, a Barra da Tijuca, né, que é a área ascendente, assim, digamos assim, se fosse a segunda área mais nobre da cidade, e que não faz sentido, assim, né, fazer uma extensãozinha, quer dizer, faz sentido, não faz sentido para o trabalhador, né, para quem estava ganhando com a obra, Sérgio Cabral, toda aquela a gangue, né, que estava no governo do estado e que fez muito empresário ficar milionário, talvez bilionário, né? Porque, inclusive, se o político está levando um dinheiro, tem alguém levando mais para pagar o dinheiro do político. Meu Então, tipo, Deus. essa questão da corrupção é importante que a gente coloque a questão que é uma questão do capitalismo em si, assim, né? Porque as empresas ficam concorrendo entre si e vão pelos meios que forem necessários para lucrar mais, né? Não à toa eles sacaneiam tanto o trabalhador, e aí a gente entra com o processo e fica durante anos aí para tentar conseguir. Os caras não respeitam nem a lei, né, que eles mesmos pagam um deputado para criar às vezes. E aí nesse processo de concorrência, um monte de empresário ficou milionário e bilionário e, enfim, e aí o povo afundado na crise. E aí, por exemplo, essa questão do transporte aqui no Rio de Janeiro tem pra caramba isso, né, que é um caos completo. O trem todo mundo, ele vai ficando mais caro, mais lotado e mais lento a cada ano que passa. E a gente fica tipo, o que que adianta, né? Grande parte da nossa classe, assim, né, da classe trabalhadora fica, pô, vou votar para quê? Não adianta, só piora. Eu falo assim, realmente, só está piorando, mas se a gente não fizer por nós, né? Porque a questão, eu como candidato não falo assim, ó, vota em mim que eu vou resolver tudo. Não dá, né? Quem falar que vai fazer qualquer coisa sozinho tá mentindo, inclusive. A gente só vai conseguir fazer se tiver base, né, mobilizada, se a gente conseguir mobilizar a população para lutar pelos seus direitos também, que é um dos outros elementos aí que a gente está pautando bastante, que é, por exemplo, a construção, né, a criação de conselhos populares nos bairros, para que a gente possa discutir quais que são as melhores políticas de saúde, de habitação, de segurança, enfim, de educação nos bairros, porque fundamentalmente quem sabe o que está faltando é quem mora no lugar, né? Aham. Se a gente consegue criar uma nova instância, e aí a gente está pautando isso, né? Criar uma nova instância de discussões de poder político para exercer de fato, é para que o trabalhador imponha ao governador, ao prefeito, ao presidente, né, que é quem executa, quais que são as prioridades, né, da cidade, né, do bairro, do estado, e não simplesmente ficar refém de o governador atender ou não a uma promessa que ele fez lá 3 anos atrás e que ele está meio que cagando assim, porque chega no processo eleitoral, eles, por exemplo, né, fazem com a gente do PCB, que é retirar o nosso acesso à rádio, televisão. Eu não apareço no horário eleitoral gratuito, tá todo mundo pagando, inclusive eu, todos os partidos, todo mundo que é cidadão, né, que é trabalhador, paga. Aham. E não é todo mundo que tem acesso a essa concessão pública, né, que é o horário eleitoral. Aí uma das coisas que a gente pauta é de conseguir acabar com esse tipo de bloqueio, né, no sistema político, para que os trabalhadores possam decidir por si e não ficar delegando, porque joga para Brasília. Eu não sei quantas vezes você foi a Brasília, né? Ou Não quem é está nenhuma. assistindo aí. Eu fui uma vez para um ato lá, né? Na verdade, eu fui duas, né? Uma foi para o ato, outra foi para um congresso. Um ato que teve, né, contra essa emenda do teto de gastos, né, que a gente está lutando para revogar. A gente foi lá para tentar
construiu uma manifestação contrária à aprovação dela, né, foram ônibus de alguns locais, né, do país, e a gente só recebeu bomba, a gente não conseguiu nem chegar perto do Congresso. Assim, a casa do povo, quando o povo chegou para discordar, era tropa de choque, era helicóptero passando, dando rasante, assim, jogando bomba na gente, bomba de Caramba. efeito moral, lacrimogêneo, sinal de guerra, assim, sabe? E as pessoas meio que tentando se esconder, né, nos prédios, e a tropa de choque com um cavalo para cima da gente. Assim. É o povo tentando chegar para discutir e sendo recebido a bala, né? O que a gente está pautando? É de retirar, inclusive, poder de Brasília e colocar nos estados, retirar poder da Alerj, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado aqui, e colocar nos bairros, para que a gente possa decidir se a nossa prioridade, por exemplo, é construir um teleférico numa favela ou ter saneamento básico para todo mundo, É pior. sabe? Porque a gente não, assim, grande parte da população do estado do Rio de Janeiro não tem acesso a saneamento básico, o posto de saúde está sem equipamento, o médico está tendo que se virar e fazendo consultas cada vez mais rápidas, porque tem a lógica de produtividade, né, que é colocada sobre ele por uma empresa privada que terceirizaram o serviço. Isso prejudica a gente que é trabalhador, tipo, se a gente puder escolher, a gente vai falar que a polícia tem que ficar passando de helicóptero dando tiro na favela? Porque eu não sei se você chegou a ver isso, tem um tempo que rolou, numa favela aqui do Rio de Janeiro, colocaram uma placa em cima de uma escola, é, escrito assim na placa: escola, por favor, não atire. Meu Deus. Porque o helicóptero passava dando rasante no meio da operação policial, dando tiro na favela, e pega em escola, pega em casa de quem não tem nada a ver. Tipo assim, tá servindo a quem isso, né? Tipo assim, tá servindo a alguém. Alguém tá ganhando muito dinheiro com isso. A indústria das armas, a indústria da mídia, né? Esses programas aí que ganham, né? Muito com morte. Aham. Tá mostrando a operação policial. Ah, tem que matar bandido, tem que não sei o quê. E fica lá filmando a operação policial. Estão ganhando muito dinheiro com isso. A gente que é trabalhador, a gente que mora na periferia, que mora numa favela, não ganha porra nenhuma com isso. A gente só tá se ferrando, tá derramando sangue em geral, né, de jovens negros e pobres, e não tá, ninguém tá se sentindo mais seguro. Aí, só retomando um ponto que eu falei lá no início, quando o Estado vê a gente como inimigo, né, em uma das áreas, ele vê em todas. Se ele já está vendo de potencial inimigo nisso, a gente entende que, por exemplo, uma das questões de tensionar no parlamento é acabar com essa lógica do Estado ver o povo trabalhador como potencial inimigo. E aí a gente entende que é acabar com a militarização, por exemplo, das polícias, do judiciário, do sistema carcerário, para que a gente retire essa lógica de que o funcionário do Estado está enfrentando um inimigo ali na frente dele. Aham. Porque, obviamente, né, quando está tendo tiroteio, aí é uma coisa. Agora, se o Estado se organiza sempre para entrar na favela, barbarizando, e no bairro nobre isso nunca foi feito, então tem alguma população ali que está sendo vista como, em geral, inimiga, porque Aham. traficante tem de monte, assim, em bairro nobre, tem de monte. E nunca é feito o que é feito na favela. Então a questão não é o combate ao tráfico de drogas, por exemplo. O combate que está sendo feito é mais aos pobres do que às drogas. Porque, inclusive, droga, você não mata a droga, né? Se for para não deixar entrar droga, você cuida da fronteira. Você não vai dar tiro em favelado. E aí a gente entende que é desmilitarizar, por exemplo. E aí desmilitarizar quer dizer acabar com as polícias militares no país. A gente tem que organizar outra forma de policiamento. Não pode ser o que tem hoje, e o que tem hoje está gerando só medo, insegurança, ninguém se sente mais seguro com essas operações criminosas aí, que aqui no Rio de Janeiro viraram plataforma eleitoral. O atual governador está usando isso de palanque. Ele está subindo em cima do sangue dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres grávidas, às vezes, que são assassinadas nesses lugares, para fazer política, para fazer palanque. Então, é acabar com as polícias militares
e desmilitarizar a segurança pública por completo, assim, né? Porque também não pode você chegar, por exemplo, o jovem negro é reconhecido por motivos de foda-se. É, isso acontece pra caramba. Eu sei. A galera fica falando, ah, não, preto é tudo igual, não sei o quê. E aí, esses jovens negros são mandados para frente de um juiz e já são condenados a priori, porque alguém que reconheceu e não tem prova alguma. Aí você vai ver o álibi da pessoa, a pessoa estava em outra cidade no dia, sabe? E aí, só que ainda assim é condenada porque ela já é vista como inimiga de partida pelo Estado. O Estado está vendo essa pessoa como inimiga. Ah, é preto, é pobre, mora em favela, bandido. É inimigo, tem que ser punido. A gente tem que acabar com essa lógica para que, inclusive, o que está lá na Constituição valha para todo mundo, porque a galera fala muito de defender a democracia, só que você vai falar assim, vamos defender a democracia. O que é a democracia? É o que a gente estava vivendo há 10 anos atrás, só que essas pessoas estavam vivendo exatamente a mesma coisa há 10 anos atrás. Por que elas vão defender isso? Operação policial, UPP, morte, tiro na favela, falta de saneamento, falta de acesso à segurança, saúde, educação, isso era democracia, que aí, ó, a ilusão, né, que a galera estava tentando voltar, mas que nunca foi bom. A gente tem que defender a democracia de fato, democracia popular, em que o povo tome para si os instrumentos de decisão política e a gente comece a definir realmente o que vai ser a política de segurança, e não, sei lá, o dono da fábrica de arma definir que tem que ter a base da política de segurança, tem que se armar a população ou armar as polícias cada vez mais, e aí ele vai ganhar muito dinheiro. Vai, realmente, vai beneficiar o cara, mas a gente não vai se sentir na mesma merda, assim, vai se sentir inseguro, vai ver pessoas próximas sendo assassinadas, e que aí chega lá na hora do sistema de justiça também, ah, foi assassinado. Ah, foi aonde? Ah, estava próximo de uma favela. Ah, então o policial está desculpado. Porque estava próximo de uma favela, deve ser bandido, é preto, é pobre, é não sei o quê. Não pega nada pro policial, quem matou estava fazendo o trabalho. Não estava. Quer dizer, até estava, né, fazendo o trabalho, mas é um trabalho que não é para a população, é para defender o interesse, né, de pequenos grupos assim. Aí eu acho que a única minoria realmente perigosa no nosso país é a burguesia, porque o resto a galera tá só tomando na cabeça. Todas as minorias tomando na cabeça e a maioria trabalhadora tomando na cabeça também. É a minoria em. Eu acho que a maioria das minorias são minorias em direitos, né? Você parar Sim, pra pensar. são minorias sociais, né? Em direitos, em acesso às coisas, É. né? Por exemplo, as mulheres são mais da metade da população, no todo, né? Mas aí em espaço de poder não estão, né? Tem os menores salários, e aí você pega, por exemplo, a maior parte da classe trabalhadora também é negra, né? E aí estão em espaços de poder? Em Não. geral, não, né? Quem ocupa o espaço de poder é essa elite lá, herança, né, do passado escravocrata, inclusive do Brasil, e se mantém há 100, 200 anos, às vezes 400, né, nos casos mais antigos, com o poder político. E mantém, a classe dominante brasileira é branca, a burguesia é branca. E Eu, mantém isso, né? eu lembrei de um exemplo que um amigo meu me deu. Todo episódio eu cito ele, meu amigo que chama Kelvin. Que ele fez alusão a uma. Ele deu um argumento que é muito óbvio, só que a gente não tinha parado pra pensar. Teve um ano que no Dia dos Pais o Tami foi um das pessoas que encabeçaram a campanha. E teve um grande alarde falando que não representava, que ele não era homem e essas coisas todas. Aí meu amigo falou assim, tá, mas basicamente você tem que falar para as pessoas não são representadas nessa campanha, que geralmente são homens jovens, brancos, sarados, a grande maioria da população está acima do peso. Com cabelo, tem muita gente com calvície ou careca. E, tipo, são jovens que às vezes não são nem pai, aí pega uma criança aleatória que também é branca e loira,
E aí ele fala que, tipo, eu não sei pelo que vocês estão brigando nessa campanha, porque vocês nunca são representados. E realmente a gente nunca é representado. Em campo nenhum, tipo, tem a briga da representatividade de minorias, que aí já é um outro recorte, realmente quase não tem, hoje tem um pouquinho mais, mas no geral a gente não, como ser humano, assim, independente do recorte, nas campanhas, tipo, a beleza que você vê na rua não é a beleza da novela, não é a beleza do mainstream. É muito difícil. Eu tava assistindo. Eu até fiz um post no Instagram, no perfil, sobre Manhãs de Setembro da Amazon. Não sei se você chegou a ver. Oi? Que Valeu. falhou? Eu tava. Eu fiz um post no Instagram sobre Manhãs de Setembro, uma série da Amazon. Ah, tá, não vi a série. Que é com a Aline, que era uma mulher trans, que faz uma mulher trans na série, que ela é entregadora de aplicativo de dia e de noite canta numa boate. E as pessoas todas da série, tipo, são pessoas que você vê e você vê na rua. É isso que eu coloquei no post. Tipo, você vê gente. Tipo, você não vê gay padrão, que geralmente você vê em série. Tem mulheres pretas comuns. Não é aquela beleza que. Tipo, cada um tem sua beleza e beleza é questão de ponto de vista. E no final, tipo, é todo mundo comum. São pessoas assim que no mainstream são feias, sabe? E é o que te faz aproximar da série. É muito brisa. Porque a gente feia, não são pessoas feias, mas nessa lógica eurocentrista, é gente feia. Só que é gente de verdade. É o tal do gente como a gente, só que do jeito certo. Não, é porque tem uma questão, né, de a necessidade de padronizar para controlar a gente também. O Uhum. a própria lógica de mercado, né, do mercado capitalista, eles ficam criando padrões cada vez mais inalcançáveis para vender uma mercadoria nova. Aí pode ser um botox, pode ser uma cirurgia, sei lá, de como é que é aquela do faz Harmonização aquilo lá, facial? harmonização facial, de orelha, né, de redução, sei lá, nariz, rinoplastia. Enfim, vão se criando, eh, defeitos, né, que eles criam que são defeitos, na verdade, né. A própria indústria da moda que fala que determinada coisa tá fora do padrão, que o padrão é só, é o branco, sarado, enfim, sendo homem ou mulher, né, Aham. se eh, e que isso vende também, isso rende, né, bastante, porque você padroniza e todo mundo fica tentando buscar aquele padrão inalcançável, e aí quem começa a chegar, né, por exemplo, fica refém dessa lógica, né, quem é modelo, quem, sei lá, hoje tem a questão da galera que é influencer e tal, que vende as coisas no Instagram, e aí fica muito se submetendo a dezenas de procedimentos estéticos para chegar num padrão inalcançável, e aí quando eles acham, ou elas, né, acham que chegaram, surge uma nova parada. Tipo, antes não tinha, por exemplo, você falou da questão da calvície, né, eu mesmo, minha entrada era menor, assim, vai aumentando com o tempo. Aí começa a galera a falar: "Não, porque na Turquia tem um procedimento que você vai, você implanta cabelo, tira da nuca, bota na Aham. frente". E cara, isso não tem, assim, você começa a criar defeitos também para vender a solução, é quase que a indústria Da... eh, A indústria farmacêutica faz isso, né? farmacêutica, que você cria a doença para vender o remédio, você fomenta a doença para vender o remédio, porque, por exemplo, hoje os agrotóxicos, eles já tem pesquisas demonstrando que eles geram problemas, né, a longo prazo, né, a ingestão de tanta coisa que a gente ingere aí, e que aí você vê, por exemplo, as empresas de agrotóxicos sendo donas de grandes farmacêuticas também, né, de grandes indústrias químicas de vender remédio, sabe. Olha que legal. A Bayer, né, que é isso. Nossa, você deu um exemplo bom. Eu tive na faculdade, eu sou formado em marketing, né? Teve uma. Eu não lembro se foi workshop, foi alguma coisa assim, com esse nome elitizado assim em inglês. Que era um dos caras da Bayer que eles estavam
mexendo no RNA das pragas para elas não atacarem as plantações. Aí na minha cabeça vinha, imagina a merda que isso vai dar, porque praga é para controle. Tipo, nada no ecossistema existe do nada. Tipo, tem um motivo. Se a praga tá ali é porque tem superprodução, tem algum outro fator. Se você acaba com aquilo, começa a produzir mais, aí ainda tem esse negócio que você falou. Tipo, a gente meio que tá pagando, eles estão mexendo com coisas para ganhar dinheiro para matar a gente ao mesmo tempo. Sim. E aí, por isso, ó, uma das questões que a gente coloca sempre, essas lutas que a gente toca, elas são difíceis pra caramba, que a gente está enfrentando o sistema, né? A gente fala que são lutas anticapitalistas, porque essa lógica do lucro acima de qualquer outra perspectiva que possa orientar a nossa sociedade, ela é uma lógica que vai levar à extinção. Assim, a gente fala assim que É bem porque isso mesmo. a gente mora num planeta com recursos finitos. Se você entra numa lógica de que você tem sempre que aumentar a produção, você tem que aumentar a lucratividade, você tem que explorar mais, avançar mais, isso eu vi tem muito tempo, né, que é quase que uma lógica, cancerígena, né, que você vai se espalhando e você mata o hospedeiro. Aham. É uma lógica que ela tem que crescer indefinidamente, ela só para de crescer quando mata o hospedeiro, isso é a lógica de uma doença, e aí o capitalismo também funciona nessa lógica de expansão infinita, que tem que ser infinita, porque se começa a cair a margem de lucro, os capitalistas já ficam incomodados, né, eles já ficam vendo formas de conseguir aumentar, porque você não pode só, por exemplo, num ano crescer 2 e no ano que vem crescer um. E já fica numa projeção de, tipo assim, se continuar assim, eu não vou crescer nada daqui a pouco. Então, tipo assim, cresce 2, como que eu faço para crescer 2,5? Como que eu faço para crescer 3? A lógica, né, de tentar aumentar a lucratividade é essa, só que a tendência, inclusive, é que a lucratividade caia, né? É uma questão aí que o Marx tem alguns dos estudos, né, que ele coloca, que tem essa tendência de decrescer, né, a taxa de lucro, e o capital precisa que ela sempre avance. Nesse sentido, se a gente continuar assim, a gente tem 2 opções, né, e aí a gente gosta de reforçar isso, né, que a Rosa Luxemburgo ela falava de socialismo ou barbárie, mas isso está sendo atualizado para socialismo ou extinção, né, porque se a gente continuar nessa lógica, a gente vai sugar tudo que tem da dos recursos naturais, né, extinguir, por exemplo, começar a ter guerra por água, já tem, né, na verdade, mas começar a ser generalizado, né, guerra por conta de água, por conta de recursos que vão ficando cada vez mais escassos, e vai acabar. Só que aí qual que é a lógica? Ou a gente aponta para a construção do socialismo, né, que é a lógica anticapitalista, ou a gente vai cair numa espiral assim que vai levar a gente à extinção, né? Porque eh, essa lógica quase que cancerígena, né, essa lógica do capital, é de se expandir indefinidamente, de acabar matando a gente, né. Vai matar inclusive quem está se beneficiando hoje dele, né, tipo, os poucos que estão se beneficiando, chega uma hora que vão fugir para onde? Aí tem aqueles, o Elon Musk quer ir para Marte, Aham. quer ir pra não sei onde. Assim, os caras vão tentar habitar outros planetas porque para eles é mais fácil, eh criar condições de vida em outro planeta do que melhorar as daqui para que esse daqui não se extinga, sabe. Não entre em extinção, não fique inviabilizada a vida. "Ah, vamos colonizar outros planetas, porque quando esse aqui der problema, a gente vai para lá". Primeiro que não vai todo mundo, vai só se for, né, vai quase que a filme lá, como é que é, do Não Olhe Para Cima, né, que eles Aham. eles vão para outro planeta e morrem lá também. Queria eu que se acontecesse aquilo, todo mundo morresse também. Bando de desgraçados. Destrói o planeta e aí busca outro para viver, sabe. E aí eu acho que é por isso, a luta tem que ser anticapitalista e ela é difícil pra caramba, porque a gente luta com um sistema que ele tá estabelecido e ele parece mais eterno do que qualquer coisa, mas não é, ele começou, e como o feudalismo começou e acabou, como o escravismo começou e acabou, o capitalismo começou e vai acabar. Ele só não acaba se ele acabar com a gente antes, né, enquanto espécie.
E aí eu não vou aceitar ficar calado, não. A gente vai se organizar para lutar, sabe? É por isso que a gente luta, inclusive. Você falou de. Eu lembrei de Love, Death in Robots, da Netflix. Que tem um episódio que mostra os três robozinhos dessa temporada nova. Que mostra que as pessoas começaram a se juntar em lugares para fazer colônias, porque os recursos estavam escassos. E eles começaram a fazer colônias em mares, só que pessoas da alta burguesia, sabe? E não deu certo. Porque não tinha pessoas para mediar o trabalho, não tinha vários trabalhadores, tipo, a humanidade se extinguiu. E eles tentaram ir para Marte, só que aí tem uma sátira, tipo, que. A sátira não. O grande gancho é que, assim, teve o esquema de ir para Marte, mas quem foi para Marte nessa história, e isso é muito genial, foram os gatos. Não foram as pessoas, tipo, a humanidade acabou, morreu. É, entendeu? E é isso que você falou, né? Quando só tem burguês, quem que vai produzir o que eles precisam consumir para sobreviver, inclusive? Porque o burguês não faz nada. Falei da lógica da vagabundagem da burguesia brasileira, que nunca trabalharam e foram Aham. ergueram a própria fortuna assim, eles não sabem falar, não sabem fazer nada. Eles não sabem limpar o próprio banheiro, sabe? Eles não sabem fazer nada na vida. Tudo eles têm que pagar os outros para fazer para eles. Então, se eles saem do planeta, eles vão morrer rápido. Ainda que não seja igual lá do filme, eles vão morrer rápido porque eles não sabem fazer nada. Até máquina. Quem que vai construir as máquinas deles? É verdade. Tá, vamos botar máquina para trabalhar para a gente. Tá, quem que opera a máquina? Quem que constrói a máquina? Quem que faz o reparo na máquina? É trabalhador, não vive sem o trabalhador. E aí eles ficam parasitando a nossa existência. Por isso Não, que eu a costumo. questão do comunismo é acabar com essa diferença de Aham. classe. É só trabalhador. Ponto. Eu costumo dizer que quanto mais você sobe, tipo, na vida, financeiramente, você precisa de mais pessoas. Ah, hoje você é pobre, você tem que chegar em casa e fazer comida, senão você não come. Você começa a ganhar o dinheiro suficiente para pagar alguém, é mais uma pessoa. Aí você paga esse é um monte de profissão que se eu tivesse dinheiro eu pagaria. Não vou falar que não, que é mentira. Ah, tem a pessoa que organiza seu guarda-roupa, tem uma pessoa que cuida dos seus filhos, tem a pessoa que dirige para você. Aí você vira um Elon Musk da vida. De quantas pessoas ele depende? Porque ninguém tá ali por ONG. Se ele ficar pobre, as pessoas não vão fazer as coisas por ele. Quanto mais alto você tá, mais você depende dos outros. Principalmente se for essa lógica de. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é o Batman e o Robin, que o Batman tá sentando cacete no Robin. Ou, Batman e Coringa. Aí ele fala, o Coringa fala, o inimigo é você. Aí ele, por quê? Porque você é bilionário. Para bilionário existir, tem que ter muita gente pobre. E o enriquecimento gera, tipo, quanto mais rico você é, mais gente pobre tem. Aí ele, não é bem assim, eu bato em pessoas. Mas você bate bem em pessoas, você não sabe se ela é criminosa ou não. E ele vai falando, você começa a concordar com o Coringa. E faz muito sentido. Literalmente. É, Tipo, ele é um rico que bate em. Tem os bandidos, mas ele bate em pobre. sim. É, Ah, é e muito sem falar bizarro isso. a lógica, né, do justiçamento, a gente vê como é que isso se dá. Por exemplo, eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Então, a lógica do justiçamento, de falar que alguém tem dinheiro, pode organizar aí para começar a dar porrada em quem. Assim, começa a ser o que ele acha que é crime, inclusive. Uhum. Sabe? O que ele acha que é errado, começa a definir, aí a lei quem faz é ele, e até a grande frase lá do quem vigia o vigilante, né? Pô, a gente entende que, por exemplo, inclusive essa do quem vigia o vigilante tem que ser uma vigilância, né, coletiva, né? É por isso que eu falei lá da questão dos conselhos populares, por exemplo, na lógica da segurança pública. Não pode ser a polícia e o governador fazendo o que eles querem. Tem que ter um controle popular, tem que ter a política sendo organizada de forma coletiva por quem está sendo atingido por ela, inclusive, sabe? E por quem, por especialistas, por, enfim, dentro da lógica do transporte pelos usuários, por quem entende, enfim. Mas se não for assim, a gente só fica refém da lógica de que está imposta, acho que ninguém defende
Tem gente que fala que o capitalismo deu certo, né. Assim, mas nem nos Estados Unidos, que é a principal nação Uhum. capitalista do mundo, essa porra deu certo. Quanto mais aqui, assim, 30 milhões de pessoas, passando fome, 100 mais de 100 milhões, né, na insegurança alimentar, taxa de desemprego lá no alto, informalidade, mais da metade da população trabalhadora está na informalidade, sabe. É, eu sou um deles. Entendeu? Isso não é dar certo para ninguém, isso é dar certo tipo assim, o capitalismo só dá certo pra uma pequena parcela da população, né, que usa essas estruturas para explorar a força de trabalho da maior parte, e vive num lugar que a gente nem sabe. Eu nunca vi um burguês na minha vida, eu não tenho vontade de ver, mas eu tenho certeza que se existe um burguês, ele nunca esteve em Campo Grande, no Rio de Janeiro, sabe. Eu nunca iria trombar com ele na Supervia, no trem. Então pra que eu vou me preocupar com isso? Eu tenho que me preocupar na lógica que seja melhor para o trabalhador. É pra isso que a gente se organiza mesmo, para defender, porque até nisso o burguês, assim, esse negócio que o burguês que você falou, né, que começa a depender de tudo para os outros, eles contratam firma de advogado, gastam milhões aí, igual a Uber faz, por exemplo. Aham. Sabe a lógica de operação da Uber? A Uber, quando ela é processada, ela gasta milhões em escritório de advocacia para evitar, por exemplo, que ela perca o processo e aí faz o acordo que for, para evitar que ela perdendo o processo, ela comece a ser regulamentada no país onde ela está. Eles operam assim, ao máximo que eles podem, à margem da lei, e aí quando eles estão sob o risco, assim, né, de perder uma parte da lucratividade deles, eles chegam e subornam as pessoas: "Ó, quanto você quer para deixar essa parada quieta aí? Deixa" a gente brinca muito, né, pra "deixa abaixo isso aí, deixa abaixo", né. Assim, Isso "Quanto virou você um meme, quer?". né? Aí vem subornando, tipo assim, essa é a lógica desgraçada que a gente tá vivendo, e aí a gente combate mesmo, eu acho que não tem que parar, porque se parar, piora, né, porque aí acho que pra finalizar só o raciocínio, acho que se não tivesse, por exemplo, a luta, né, dos comunistas, né, desde o século XIX, a gente dos comunistas, dos anarquistas também, né, a gente não teria férias, direito a férias remuneradas, quem tem, né, porque tá voltando isso da informalidade explodir, não teria direito a uma jornada de trabalho estabelecida, ao salário mínimo, não teria direito, por exemplo, a 13º salário. Não sei se você já viu, tem um meme que a galera começou a fazer com a capa do jornal O Globo, que acho que é da década de 60, quando foi instituído o 13º salário, né, no país. A capa era terrorista, assim, as empresas vão falir, Meu 13º salário Deus. é impossível. Existe, sabe, dá, a gente consegue conquistar essas vitórias. Tipo assim, já foi impossível trabalhar 8 horas por dia, a gente pode reduzir isso, começar a poder descansar um pouco mais, curtir com a família, jogar a conversa fora, cuidar dos filhos, fazer o exercício, enfim, a gente gostar, né, para poder aproveitar e a vida não ser só, um eterno viver para trabalhar, né, e aí a gente não vive para outras coisas. Isso me pega demais e, pô, não vou ficar quieto nunca, mano. Vou ficar mais velho, mais revoltado, com certeza. Trabalhar para viver, como que é? É viver para trabalhar. Tem um ditado que fala. É, não, o trabalhar para viver ou viver para trabalhar, né. Assim, a gente só tá vivendo para trabalhar. E nesses intervalos entre outros, a gente curte alguma coisa, dorme quando dá e é isso. É a mistura de desespero com morar no trabalho e visitar a sua casa. Exatamente, o home office, meu Deus, nisso da pandemia eu fiquei trabalhando de casa, assim, estava ficando mal, porque aí eu perdi minha casa, era tudo trabalho, que ódio que eu fiquei. Só vou falar desse ponto do home office e aí a gente encerra já. Na segunda vez que eu trabalhei, a primeira vez que eu trabalhei em home office nem existia a possibilidade de pandemia, tipo, era uma coisa assim bem longe. 10 meses eu odiei, na segunda eu gostei, porque eu já não queria mais trabalhar e tem
suas particularidades legais. O ruim é que você não vê gente. E o ser humano é um bicho sociável. Só que eu cheguei ao ponto de não conseguir encostar no computador da empresa. É sério? Eu comecei. Eu acho que a pandemia potencializou, né? Porque muita coisa que você já, já tava ali, nada vindo nada, só deu uma. Só pingou assim e começou a transbordar o copo. Aí eu comecei a fazer terapia. Mas era nesse nível, tipo, não queria mexer no PC da empresa de jeito nenhum. É uma coisa que o home office me trouxe. Não, tem isso, porque é isso, a gente cria hábitos, né? A gente vai seguindo nisso, e aí a gente se adapta. É isso, né? A gente somos seres sociáveis, né? Sociais, e a gente se adapta também. A questão da adaptação é uma questão evolutiva mesmo, né? Da seleção natural e tal, para a Aham. gente conseguir se reproduzir como espécie, e a gente acaba se adaptando a essas situações aí para mudar, a gente enfrenta umas barreiras, né? O quanto que foi difícil no meio da pandemia ficar preso dentro de casa. Aí, no meio fica um pouquinho mais fácil e daqui a pouco você começa a ter crise existencial, porque você precisa ver gente, você precisa tomar sol, né? Que todo É, mundo tomando, vitamina. É, por todo incrível mundo tomando vitamina que, D. que pareça, parece que isso ajuda a você não ter depressão, estimula a felicidade, essas coisas todas. E isso aqui tá acontecendo até hoje, porque eu não tenho nenhum lucro. Porque aconteceu um pouquinho depois que eu comecei a fazer terapia e eu não parei, porque façam terapia, eu sempre falo isso, mas é uma terapia pra mim, porque eu amo falar. E eu gravei, eu acho que eu fiquei um tempinho sozinho, depois, porque eu juntei, a gente fez podcast com outros meninos. E eu voltei a gravar, tipo, em formato de vídeo, assim, vendo a pessoa. E quando terminou o primeiro episódio, tipo, eu tava no céu, tipo, nas nuvens. Foi muito engraçado. Inclusive, essa questão do façam terapia é importante. Eu comecei a fazer durante a pandemia, eu fiquei mal. Meu trabalho, né, não estava conseguindo fazer direito, e aí você começa, você tem que fazer, né? Então aí eu fui buscar terapia por causa disso, o que é bizarro, né? Eu só fui buscar terapia no momento em que não estava funcionando para o meu trabalho. A minha vida, enquanto não estava funcionando, estava tranquila, né? E olha só a doideira, né? Eu, comunista, falando mal pra caramba do capitalismo, e a gente não consegue escapar dessa lógica muitas das vezes, né? Porque ela é maior, ela é assim, a gente não consegue viver fora dessa sociedade, o capitalismo dominou o mundo inteiro. E aí eu comecei a fazer terapia, e aí por razões de capitalismo também não consegui fazer, continuar fazendo, né, porque acabou o dinheiro e tinha que colher, né. Aí eu falei assim: "Vou cortar de onde dá, pretendo voltar em algum Ó, momento, mas". tem a minha, eu não cheguei a pagar, eu tava fazendo, não sei se no Rio deve ter, sim, com certeza. Tem faculdades que tipo, oferecem, você se cadastra e, tipo, a minha acho que era toda quarta-feira à noite. E é de graça. A única coisa que você precisa fazer é não faltar. Só isso. Senão você perde direito. Tipo, você faltar 2 vezes consecutivas sem ter um motivo plausível, aí você perde. Ah, Mas eu fica por anos. vou buscar isso, porque inclusive desse papo do home office, foi algo que me destroçou, eu não estava conseguindo conviver bem com o meu quarto, porque o meu computador ficava no meu quarto. E aí eu não conseguia dormir, eu me sentia mal, assim, e, enfim, virou lugar de estudo, de trabalho e de descanso, e eu não conseguia fazer nenhum dos 3 bem. Tô voltando, né, tô em processo de recuperação desde a época, mas É foda. é Busquem muita terapia. luta pra gente conseguir. Busquei terapia mesmo, ajuda, vai. Bom, gente, é isso. Vamos. Eu pedi. A gente sempre pede indicações. Até, caso você não lembre agora, você pode me mandar depois na DM, não tem problema. Mas se lembrar alguma aí e quiser falar. Indicação de quê, assim, De especificamente? pessoas pra conversar. De pessoas? Aí tem algumas, né, possibilidades, né, acho que tem uma galera muito boa aqui no Rio de Janeiro aí que, enfim, eu tô tendo contato muito mais por conta da campanha, né, que tá tocando a luta,
luta quilombola, né? Eu acho que é uma luta que a gente consegue fomentar muito, né? Tem um camarada nosso, né, que é o Thiago Coqueiro. Ele, inclusive, tem um outro podcast, né, que eu acompanho, que é o Revolu Show. Ele chegou a falar sobre a luta, né, no Rio de Janeiro, né, a importância da luta quilombola lá. E eu acho que é uma questão muito importante da gente conseguir debater, né? Inclusive, um dos vídeos aí que eu soltei de campanha era sobre a questão dos pequenos produtores, né, de alimentos no Rio de Janeiro, que eles têm dificuldade tipo, de eles trabalham, conseguem colher, não conseguem escoar a produção deles, né? Porque fica nessa disputa com grandes redes de supermercado que não Aham. aceitam comprar pouco. Aí tem esse camarada Thiago Coqueiro, que ele é muito bom, ele toca essa luta, ele é professor, né, da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, né? Ele é diretor sindical também, mas ele tem um contato muito firme, assim, né, com alguns quilombos aqui, principalmente com o Quilombo de Santana, que eu cheguei aí, né, nos últimos meses também, para debater lá com a galera. Acho que fazer essa ponte, né, com talvez ele ou talvez mais alguém, né, que esteja tocando essa luta no quilombo seria interessante até para expandir aí as possibilidades de debate aí do videocast, mesacast, eu não sei exatamente como é que eu chamo. É videocast? Quando é em vídeo, é vídeo, mas a gente solta em áudio também. Então, por isso que eu falo, esse podcast, videocast, como você queira chamar, programa, não sei. Entendi. Aí, enfim, eu acho que eu recomendo o Thiago Coqueiro, que ele consegue trazer uns debates assim muito importantes e que tem menos acesso assim em geral no mainstream, né, dos podcasts e Aham. da mídia ainda mais. Então, É bom dar voz pra pessoa que faz coisa importante, né? é isso. É, meu Deus, o que você quer falar? Só me manda as redes dele certinho no Instagram depois, pra não esquecer. E aí Beleza. eu falo que bati um papo com você e você indicou ele pra gente ver se casa a agenda. E se É, ele quiser o, participar também, né? Porque tem gente que não é muito fã, mas. o Instagram dele é @coqueiropcb. Enfim, se mais alguém quiser conhecer lá também. Mas eu te passo certinho lá o link depois Tá, tá, beleza. Gente, bom, é isso. Obrigado por todo mundo que assistiu até aqui, ou vai assistir depois, que está escutando. Lembrando, se você estiver escutando o áudio da gente por algum aplicativo que tem alguma forma de avaliar, nos avalie. No Spotify é por estrelas, então se você puder das estrelas lá, a gente pede as 5, mas se achar que a gente merece 3, dê as 3, já ajuda. É tipo Uber, sabe? O 5 é tipo Uber, não. É tipo aplicativos em geral. O 5 é meio desconfiado, mas o 2 é muita maldade. Então deixa ali no 3, 4 e meio, porque aí você já vê que tem umas pessoas que não gostam, umas pessoas que gostam. Tô usando a mesma lógica que o Ed Gama usa pra comer no iFood. Não sei se você conhece ele. Sei quem é, mas eu não tô ligado à lógica do iFood dele, Ele não. fala que se for 5.0 é muito enganoso, é muito estranho o negócio ser perfeito. Hum. E se for muito baixo, eu falo, se é muito baixo, por que ainda existe? Então ele vai no mais ou menos, porque aí tem a chance de ser ruim é menor. Então esse é o mesmo Entendi. esquema. Avalia a gente lá entre 3 e 5. E quer falar? As redes do Gustavo estão aqui na descrição, se quiser conhecer a campanha lá domingo, é domingo agora a eleição, né? Isso é dia 2 de Então, outubro. vote, vote consciente, pelo amor de Deus. Não pegue o santinho do chão para votar. Escolha seus candidatos pelas propostas que mais se adequam a você e as pessoas que você ama. Leve isso em consideração, que na última eleição acho que o pessoal não levou muito isso e deu a bosta que deu. E a gente se vê segunda-feira que vem, 9h30 da noite. Talvez amanhã role live de manhã na Twitch, jogando, não sei ainda. Depende do meu ânimo e o que eu tenho que lançar, porque esses 3 episódios que rolaram, a gente grava segunda, terça e quarta. Eu não consegui lançar o áudio de nenhum ainda, mas eu prometo que até sexta eu lanço. E é isso. Agradecer de novo o Gustavo ter aceitado o convite. E o Victor por ter conhecido o Gustavo, né? Porque eu conheci um através do outro. É Inclusive, isso, eu que agradeço aí, viu? inclusive a Muito, muito gente, maneiro, tá? no futuro a gente pode até gravar alguma coisa junto. Não sei.
Que aí é mais pessoa inteligente, não fica só eu aqui falando coisas aleatórias. É. Aí tá sendo humilde, falou várias coisas muito importantes aí também. E é isso, gente. Boa noite. A gente se vê semana que vem ou amanhã. Mas vocês vão saber pelo Instagram. É isso. Boa noite.